Carlos Julião, membro do Exército Português, esteve no Brasil por volta de 1780 e pintou a heterogeneidade dos tipos que se encontrou por aqui, com especial ênfase nos trajes. Publicou o livro Riscos Iluminados de Figurinos de Negros e Brancos dos Usos do Rio de Janeiro e Cerro Frio. São desse livro as imagens que escolhemos para fazer as reconstruções históricas do projeto Traje Brasilis. Entre as mulheres brancas retratadas, há uma senhora que porta um dos trajes de maior indicação de alta ascendência social. Um vestido facilmente encontrado entre a nobreza e a alta burguesia europeia do período. Ele tem um nome próprio na história da moda. É um robe à l'anglaise. A senhora que vai vestir esse robe à l'anglaise aguarda a chegada de sua costureira para a última prova da roupa. Como está em casa, porta apenas a peça mais íntima do seu guarda-roupa do século XVIII, a chemise. Uma espécie de camisolão longo que protegia as roupas externas da oleosidade e dos cheiros do corpo. Após a chemise, a próxima peça de roupa costumava ser o par de meias. Embora ostentar meias brancas e limpas fosse uma forma de demonstrar status, meias de outras cores também existiam. E como nessa época as meias não tinham elasticidade, para segurá-las no lugar era necessário o uso de jarreteiras. Algumas mulheres usavam apenas fitas de cetim, mas muitas jarreteiras eram bordadas com desenhos e por vezes dizeres. Depois vinham os enchimentos ou suportes de saia. Para armar a saia e deixá-la na silhueta desejável do período, usavam-se dois tipos de suporte, os bump-pads e os paniers. O panier era uma peça de uso mais formal. Chegava até a ser obrigatório em algumas cortes europeias. Mas também podia ser utilizado por mulheres de elite em outros eventos, como festas cívicas ou celebrações religiosas. Era uma armação lateral, com aros feitos de junco, cana da Índia ou barbatana de baleia. Eles podiam ser grandes ou pequenos, como esse petit panier que vocês estão observando. Como esse modelo de panier é uma gaiola fechada por baixo, ele mesmo funciona como um bolso interno da roupa, acessível justamente por um vão na parte de cima da peça. A saia, que virá por cima, também terá um sistema de amarração que facilita o acesso a esse bolso. Depois vinham os esteies. Esteies, também chamados em Portugal e no Brasil de corpinhos ou coletes de senhora, serviam para segurar o busto e proporcionar uma silhueta cônica ao corpo. Esse modelo de stay tem amarração tanto atrás como na frente. Mas também existiam modelos com corda só atrás ou só na frente, o que muitas vezes facilitava o seu colocar no corpo. A abertura na frente também facilita o acomodar de uma barriga de gravidez aos primeiros meses da gestação, se fosse o caso. Se não estivesse grávida, era só a mulher deixar as cordas mais fechadas. Como era comum ter escravos nessa época, é provável que essa senhora tivesse uma escrava doméstica para ajudá-la a colocar todo esse traje, quando a sua costureira não estivesse mais ao seu lado. Mas vale lembrar que, como haviam modelos mais simples de peças internas e externas, e claro, as mulheres já estavam acostumadas com esse tipo de roupa, elas conseguiam se vestir sozinhas em ocasiões menos formais. Outra coisa interessante sobre os steies é que eles eram peças rígidas. Essas canaletas eram estruturadas com barbatanas de baleia ou caniço, e possuíam uma camada interna de linho engomado, podendo ter forro ou não. O seu comprimento se estendia do meio do busto até a linha da cintura. Sua fabricação exigia mão de obra especializada. Saindo um pouco do quesito roupas íntimas, vamos para a saia propriamente dita. Percebam que a saia é colocada por amarração com fitas. Esse sistema permite que a lateral da saia tenha uma abertura para acessar os bolsos internos desse período. Além disso, a mulher pode engordar ou emagrecer, que, como trata-se de amarrar um nó com mais ou menos sobra de corda, a saia sempre serve. Vale lembrar o quanto tecidos eram caros nesse período. A Revolução Industrial ainda dava seus primeiros passos na Inglaterra. Vejam que primeiro amarra-se à frente, colocando o nó por baixo do stay, para não fazer muito volume no ventre, e depois amarra-se atrás. Agora, a parte de cima do vestido. Uma espécie de jaqueta com sobressaia.
De novo, como os tecidos eram muito caros no século XVIII, e essa senhora já está com uma saia amarela por baixo, o fato de a jaqueta ter uma sobressaia na parte traseira é uma ostentação. Essa sobressaia não é uma peça com uma finalidade utilitária, como descrevemos algumas peças anteriores. É apenas uma afirmação de status desse modelo de vestido. Na parte interna da jaqueta, também é um sistema de amarração para ajustar bem a peça ao corpo e permitir que a mulher engorde ou emagreça. Essa jaqueta com sobressaia é comum tanto no robe à l'anglaise quanto no robe à la française. Por sinal, o que separa o modelo francês do modelo inglês são as costas. O robe à l'anglaise tem costas muito características, que são esses recortes em painéis que descem pela saia. Por cima dos esteios pregava-se o stomacher, ou peitilho. É esse triângulo invertido, feito com uma camada interna de linho engomado, para ficar mais rígido. Utilizam-se, então, alfinetes para prender essa peça nos esteios. Para que essa senhora possa sair de casa, ainda falta o fichu, um lenço que cobre o colo, protegendo a senhora do sol e dos olhares de terceiros. Por ser da elite, ela ostenta um tecido muito branco, com acabamento de renda. Esse fichu também é preso na frente com alfinete. Na imagem de Carlos Julião, essa senhora usa uma rosa na frente do decote. E por último, um tocado sobre os cabelos. Tocado é essa toquinha branca, também presa por alfinetes, que está por cima do cabelo já tratado com os produtos de limpeza e beleza do período. O pomatum, uma pomada feita com banha de carneiro e de porco, e um pó feito normalmente de amido de milho, que dá esse ar esbranquiçado ao cabelo. E está pronto o robe à l'anglaise. Mas se esse era um vestido facilmente encontrado nas cortes europeias, você pode estar se perguntando, em que tipo de evento ele pode ser utilizado pela elite colonial? Vamos dar o exemplo das festas públicas. Estamos em pleno antigo regime e em terras coloniais de uma metrópole absolutista. A figura do rei é de extrema importância, mesmo em terras longínquas. Uma época em que existiam fortes relações entre a Igreja Católica e o poder monárquico. Todas as datas monárquicas eram também comemoradas com celebrações religiosas. Nas colônias, a celebração dessas datas tinha como principal objetivo fazer presente a imagem do poder real, estabelecendo um elo entre o rei, geograficamente distante, e os seus súditos. Muitas foram as festas organizadas para comemorar os nascimentos, casamentos, coroações dos membros da família real. Como também as demonstrações de pesar e de dor pela morte de um deles. Aqui, isso mesmo, em pleno solo brasileiro. Quer oportunidade melhor para essa senhora usar o seu melhor vestido?